Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para darmos continuidade ao 25º dia deste grande propósito em orações 60 dias para recomeçar. Um plano, um propósito de 60 dias projetado para ajudar você a começar, ou, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará a sua intimidade com Ele através da oração. E hoje, no 25º dia, ratifico a necessidade que você tem de estar diante da sua Bíblia, o caderno de anotações e a caneta. Se dedicar a este momento no seu local secreto de oração e prestar atenção nas mensagens. Porque não adianta ficar com um play ligado se você não está se dedicando ao propósito, à proposta que Jesus está lhe fazendo neste grande movimento. E no dia de hoje eu trago para a leitura os livros de Lucas, capítulos 3 e 4, e livro 1 de Timóteo, capítulo 1 e 2. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro está me ajudando muito neste grande propósito com as leituras dos livros. Vamos para a leitura no livro de Marcos, capítulo 3. Em Lucas 3, diz assim: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará, todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados. E disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, ele limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. E assim, admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido
por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Melque, e Melque de Janai, e Janai de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de Joseque, e Joseque de Jodá, e Jodá de Joanã, e Joanã de Reza, e Reza de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri, e Neri de Melqui, e Melqui de Adi, e Adi de Cozão, e Cozão de Eumodã, e Eumodã de e de Jesus, e Jesus de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, e Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Jobede, e Jobede de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Naasson, e Naasson de Aminadab, e Aminadab de Admim, e Admim de Arni, e Arni de Esrom, e Esrom de Farés, e Farés de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão, e Abraão de Tará, e Tará de Naor, e Naor de Seruque, e Seruque de Hagaú, e Hagaú de Faleque, e Faleque de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Matuzalá, e Matuzalá de Enoque, e Enoque de Jared, e Jared de Maleleu, e Maleleu de Cainã, e Cainã de Enós, e Enós de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Amém. E graças a Deus. Frutos dignos de arrependimento. Preste atenção na mensagem no versículo 8. O termo hebraico mais comum para arrependimento é naham, que significa mudança de atitude mental e de propósito, e às vezes sentir tristeza por errar. O termo grego mais comum é metanoia, que tem sentido idêntico, porém com maior realce. A mensagem do arrependimento dos pecados destina-se aos crentes. Ela reluz fortemente no Novo Testamento. Primeiro, João Batista a pregava com ênfase. Segundo Jesus, a sua mensagem redentora inicial foi a do arrependimento dos pecados. Terceiro, os apóstolos de Jesus, bem como a igreja como um todo, pregavam o arrependimento. Arrependimento deve acompanhar o crente em toda a sua vida. O crente que contritamente se arrepende quando erra, quando falha, quando peca, é um crente vitorioso. Quarto, o real arrependimento é obra de Deus no indivíduo. Este vos batizará com o Espírito Santo. Preste atenção na mensagem no versículo 16. O batismo com ou em o Espírito Santo que Cristo outorga aos seus seguidores é um novo sinal de identificação do povo de Deus. Primeiro, foi prometido em Joel capítulo 2, versículo 28,
e reafirmado por Cristo depois da sua ressurreição em Lucas capítulo 24, versículo 49, e livro de Atos capítulo 1, dos versículos 4 e 8. Esta predição teve seu cumprimento inicial no dia de Pentecostes. Segundo, o ministério de Cristo de batizar no Espírito Santo é um ministério contínuo durante toda a era atual. Assim, deixa claro o texto grego de João capítulo 1, versículo 33, o que batiza com o Espírito Santo. Esta expressão emprega o princípio presente, que significa aquele que continuará a batizar. Logo, as referências em Lucas e João somente dizem respeito ao primeiro derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, mas também a missão principal ao ministério de Jesus, como aquele que batiza no Espírito Santo durante toda a era atual. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Queimará a palha. Preste atenção na mensagem no versículo 17. Aqueles que abandonam o pecado e recebem Cristo e a tua palavra serão batizados no Espírito Santo. Aqueles que se apegam aos seus pecados serão castigados com o fogo que nunca se apaga. O Espírito Santo desceu. Preste atenção na mensagem no versículo 22. O Espírito Santo, pelo qual Jesus fora concebido inicialmente, no capítulo 1, versículo 35, agora unge-o pessoalmente e também o reveste de poder para exercer o seu ministério. Vamos para a leitura no livro de Lucas, capítulo 4. Em Lucas 4 diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou de Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará aos teus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida, me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, na tua pátria, tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo, que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses,
de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos da sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam entre si uns e outros, dizendo: Que palavra é esta que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os, e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu, e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado, e pregava nas sinagogas da Galileia. Amém. E graças a Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo. Preste atenção na mensagem no versículo 1. O Espírito Santo conferiu poder a Jesus e o guiou ao enfrentar a tentação de Satanás. Tentado pelo diabo. Preste atenção na mensagem no versículo 2. Um dos aspectos principais da tentação de Jesus girou em torno do tipo de Messias que ele seria e como empregaria sua unção da parte de Deus. Primeiro, Jesus foi tentado a utilizar sua unção e depois para servir a seus próprios interesses, obter glória e poder sobre as nações, ao invés de aceitar a cruz e o caminho do sofrimento, e ajuntar-se à expectativa popular de um Messias sensacional. Segundo, Satanás ainda tenta os líderes cristãos a usarem sua unção, posição de capacidade em seu próprio benefício, para estabelecer sua própria glória e reino, e para agradar o povo mais do que a Deus. Quem se entrega ao egoísmo, na realidade, já se rendeu a Satanás. Nem só de pão viverá. Preste atenção na mensagem no versículo 4. Jesus cita o Antigo Testamento em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, ao enfrentar a tentação de Satanás. Primeiro, Jesus está dizendo de que tudo o que é importante na vida depende de Deus e da sua vontade. Esforça-se por sucesso, felicidade e coisas materiais à parte do caminho e propósito de Deus, levará a amarga desilusão e terminará em fracasso. Segundo, Jesus salienta essa verdade ao ensinar que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, isto é, o governo, atividade e poder de Deus em nossa vida. Somente então é que outras coisas necessárias serão concedidas, de acordo com a sua vontade e propósito. Os reinos do mundo. Preste atenção na mensagem no versículo 5.
Jesus rejeita a oferta que Satanás lhe fez, do domínio sobre todos os reinos do mundo. Primeiro, o reino de Jesus na presente era não é um reino deste mundo. Ele recusa um reino para si através dos métodos mundanos de transigência, poder terreno, artifícios políticos, violências, domínio, popularidade, honra e glória humanas. Segundo, o reino de Jesus é um reino espiritual no coração dos seus, os quais foram tirados do mundo. Como reino celestial, ponto número 1, é alcançado através do sofrimento, da abnegação, da humildade e da mansidão. Ponto número 2, requer que dediquemos nosso corpo como sacrifício vivo e santo, em completa devoção e obediência a Deus. Ponto número 3, implica em lutar com as armas espirituais contra o pecado e a tentação e Satanás. E ponto número 4, importa em resistirmos à conformação com este mundo. Me ungiu. Preste atenção na mensagem do versículo 18. Aqui Jesus explica o propósito do seu ministério ungido pelo Espírito Santo. Primeiro, é para pregar o evangelho aos pobres, aos necessitados, aos aflitos, aos humildes, aos abatidos de espírito, aos quebrantados de coração e aos que temem a sua palavra. Segundo, é para curar os aflitos e oprimidos. Essa cura envolve a pessoa inteira, tanto física como espiritual. Terceiro, é abrir os olhos espirituais dos que foram cegados pelo mundo e por Satanás, para agora verem a verdade das boas novas de Deus. Quarto, é para proclamar o tempo da verdadeira liberdade e salvação do domínio de Satanás, do pecado e do medo e da culpa. Todos os que são cheios do Espírito Santo devem participar do ministério de Jesus, da maneira que já verbalizamos anteriormente. Para fazermos assim, precisamos estar profundamente conscientes da extrema necessidade e miséria da raça humana, resultante do pecado e do poder de Satanás. Uma condição de escravidão do mal, desolação, cegueira espiritual e de males físicos. Espírito imundo. Preste atenção na mensagem no versículo 33. Lucas registra que um dos primeiros atos de Jesus, depois de anunciar que era o Messias, foi o conflito direto com as forças demoníacas. Primeiro, o empenho principal de Jesus no seu ministério foi destruir as obras do diabo. O reino de Deus não pode estabelecer-se em confronto com o reino de Satanás. Segundo, um sinal inconfundível que o reino deixou de manifestar-se entre o povo de Deus é a inexistência de confronto direto com o poder do mal, libertando os pecadores da escravidão do pecado e das forças demoníacas. Vamos para a leitura no livro 1 de Timóteo, capítulo 1. Em 1 Timóteo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros,
e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Amém. E graças a Deus. Outra doutrina. Preste atenção na mensagem do versículo 3. 7 anos antes de Paulo escrever esta epístola, advertira os presbíteros de Éfeso de que os falsos mestres procurariam distorcer a verdadeira mensagem de Cristo. Agora que isso já estava acontecendo, Paulo exorta Timóteo a confrontá-los com coragem. Este jovem pastor não deveria transigir com esses falsos ensinos que corrompiam tanto a lei quanto o evangelho. Ele deveria travar contra eles o bom combate, mediante a proclamação da fé original, conforme o ensino de Cristo e dos apóstolos. A expressão outra doutrina vem do grego héteros e significa estranha, falsificada, diferente. O fim do mandamento. Preste atenção na mensagem no versículo 5. O alvo supremo de toda a instrução da palavra de Deus não é o conhecimento bíblico em si mesmo, mas uma transformação moral interior da pessoa, que se expressa no amor, na pureza de coração, numa consciência pura e numa fé sem hipocrisia. No tocante a essa verdade, 2 fatos importantes devem ser conservados em mente. Primeiro, o conceito bíblico de ensino e aprendizagem não é primeiramente transmitir conhecimentos ou preparar-se academicamente. É produzir santidade e uma vida piedosa que se conforme com os caminhos de Deus. Segundo, o mestre da palavra de Deus deve ser uma pessoa cuja vida seja uma demonstração de perseverança na verdade, na fé e na santidade. Blasfemo, perseguidor. Preste atenção na mensagem no versículo 13. Antes da sua conversão, Paulo era um violento perseguidor dos crentes em Cristo. Seus crimes terríveis contra o povo de Deus eram motivo suficiente para ele se classificar como o principal dos pecadores. Mas porque cria com sinceridade que assim estava servindo a Deus, foi-lhe concedida misericórdia e grande paciência, tendo a oportunidade de se arrepender e de aceitar Cristo como Senhor. A misericórdia de Deus mostrou a Paulo, deve-nos encorajar a apresentar o Evangelho aos pecadores, confiantes de que o poder e a graça de Deus pode redimir e transformar as suas vidas. Segundo as profecias. Preste atenção na mensagem no versículo 18. Conforme está dito aqui, houve profecias concernentes à volta de Deus para o ministério de Timóteo na igreja. Paulo exorta Timóteo a permanecer fiel àquela vontade revelada para a sua vida. Como pastor e dirigente da igreja, Timóteo deveria permanecer leal à verdadeira fé apostólica e combater as falsas doutrinas que estavam penetrando insidiosamente na igreja. Fizeram naufrágio na fé. Preste atenção na mensagem no versículo 19.
Paulo adverte Timóteo várias vezes a respeito da terrível possibilidade da apostasia, isto é, o abandono da fé. Entreguei a Satanás. Preste atenção na mensagem no versículo 20. A ação de Paulo provavelmente significa que esses dois homens foram excluídos do rol de membros da igreja. A salvação e a união com o corpo de Cristo, a igreja, nos protegem do poder de Satanás. Ser desligado da igreja, por outro lado, deixa a vida da pessoa aberta aos ataques destrutivos e satânicos. A disciplina eclesiástica visa trazer a pessoa de volta ao arrependimento, à fé verdadeira e à salvação em Cristo. Vamos para a leitura no livro 2 Timóteo, capítulo 2. Em 1 Timóteo 2, diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porque dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, na caridade e na santificação. Amém. E graças a Deus. Quer que todos os homens se salvem. Preste atenção na mensagem do versículo 4. A Bíblia revela dois aspectos da vontade de Deus para a humanidade no tocante à salvação. Primeiro, a sua perfeita vontade pela qual Ele deseja que todos os homens se salvem. E segundo, sua vontade permissiva pela qual Ele permite e tolera que muitos o rejeitem e a sua salvação. Um só mediador, Jesus Cristo. Preste atenção na mensagem no versículo 5. É somente através de Jesus Cristo que podemos aproximar-nos de Deus, confiando na sua morte expiatória para nos remir dos nossos pecados e orando com fé, pedindo forças e misericórdia divina para nos ajudar em todas as nossas necessidades. Não devemos permitir que a criatura alguma usurpe o lugar de Cristo em nossa vida, dirigindo-se-lhe orações. Os homens orem, levantando mãos santas. Preste atenção na mensagem no versículo 8. No culto público das igrejas do Novo Testamento, parece que era costume todos os adoradores fazerem as suas orações em voz alta. Para ser aceitável, a oração deveria ser oferecida por pessoas que viviam uma vida santa e justa, isto é, com as mãos santas. As mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Preste atenção na mensagem no versículo 9. A vontade de Deus é que as mulheres cristãs cuidem de se vestir com modéstia e discrição. Primeiro, a palavra pudor, do grego aidos, subentende vergonha em exibir o corpo. Envolve a recusa de vestir-se de tal maneira que atrair atenção para o seu corpo e ultrapassar seus limites da devida moderação. A fonte ordinária da modéstia acha-se no coração da pessoa, no seu âmago,
Em outras palavras, modéstia é a manifestação externa de uma pureza interna. Segundo, vestir-se de modo imodesto para despertar desejos impuros nos outros é tão errado como o desejo imoral que isso provoca. Nenhuma atividade ou condição justifica o uso de roupas imodestas que exponham o corpo de tal maneira que provoquem desejo imoral ou concupiscência de alguém. Terceiro, é a vergonhosa situação de qualquer igreja que desconsidere o padrão bíblico para o modo modesto do vestir-se e que adota passivamente os costumes do mundo. Nestes dias de liberação sexual, a igreja deve comportar-se e vestir-se de modo diferente da sociedade corrupta que repudia e ridiculariza a vontade do Espírito Santo, isto é, que haja modéstia, pureza e moderação piedosa. Ainda no versículo 9, não com tranças ou com ouro. Estas palavras devem se referir à prática da época de trançar os cabelos com os fios de ouro ou com outros artigos de luxo, inclusive como prática idolátrica. Não permito que a mulher ensine. Preste atenção na mensagem no versículo 12. O homem e a mulher são igualmente amados e preciosos à vista de Deus. Porém, foi ao homem que Deus entregou a responsabilidade de direção da família e da igreja. Primeiro, dos capítulos 2, dos versículos 12 a 15, mostra que não é permitido na igreja a mulher ensinar de modo normativo, diretivo e terminante, como faz o dirigente da congregação. Entretanto, isso não quer dizer que é proibido a mulher cristã ensinar a homens individualmente. Profetizar no culto da igreja sob o impulso direto do Espírito Santo. Ensinar na igreja a outras mulheres, inclusive as jovens. Evangelizar em casa, instruindo homens e mulheres nos caminhos do Senhor. Segundo o ensino de Paulo, quanto a mulher não ensinar como dirigente da igreja, vem dos princípios estabelecidos pelo Criador para o homem e a mulher quando sua criação original, e dos efeitos da entrada do pecado na raça humana. Primeiro foi formado Adão. Preste atenção na mensagem no versículo 13. O argumento bíblico sobre a responsabilidade do homem como chefe líder espiritual no lar e na igreja tem duas bases. Primeiro, baseia-se no propósito de Deus na criação. Deus criou o primeiro homem e assim revelou os seus propósitos do homem orientar e liderar a mulher e a família. A mulher foi criada depois do homem para ser companheira e adjuntora dele, no cumprimento do plano de Deus para a vida do casal. Segundo, baseia-se também nas consequências desastrosas suscitadas quando o homem e a mulher abandonaram as atribuições que Deus lhe dera no jardim do Éden. Eva, ao agir como chefe independente do seu marido, comeu do fruto proibido. Adão, ao negligenciar sua responsabilidade de liderança sob a orientação de Deus, consentiu na transgressão de Eva. Como resultado, ele também caiu e trouxe pecado e morte à raça humana. E por fim, o versículo 15. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. A mulher é salva pela fé em Deus, aceitando também o que lhe foi atribuído pelo seu Criador. Primeiro, a mais alta posição da mulher é a sua verdadeira dignidade, está aí no lar como esposa e mãe piedosa. Ela não poderá ter maior alegria, realização interior, bênçãos ou honra do que a de tornar-se esposa e mãe cristã, dar à luz a filhos, amá-los e criá-los para o viverem para a glória de Deus e continuar sempre fiel ao seu Salvador. Segundo, a honra e a dignidade de ter filhos não deve ser desprezada pelos cristãos. Foi pelo ato de dar à luz a um filho que Maria trouxe a salvação ao mundo. Terceiro, as sociedades, culturas e igrejas que comprometem ou rejeitam o propósito de Deus para a mulher, rebaixando assim a família, o lar e a maternidade cristãos, sofrendo cada vez mais a desintegração dos seus casamentos, famílias e sociedades. Quarto, essas palavras, dirigidas às mulheres cristãs,
não visam rebaixar as solteiras nem as estéreis. A fé, o amor e a santidade de tais mulheres podem ser tão grandes como entre aquelas que têm filho. Espero que a palavra de hoje tenha tocado o seu coração, transformado a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Se você não deu tempo para fazer as anotações, repete de novo o áudio. Sempre é bom ouvir a mensagem que foi nos concedida no dia de hoje. Em nome de Jesus, a palavra foi semeada no seu coração para a honra e a glória dele. Oremos. Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Hoje, Senhor, eu declaro as maravilhas do seu nome. Sim, tu és meu Salvador. Agradeço por seu sacrifício na cruz. Meu Senhor e Rei, eu respeito e amo te obedecer. Meu amigo, Pai, o Senhor me fez seu herdeiro. Sou seu filho, sou filho de Deus. Tu és a minha justiça, eu permaneço firme com Deus por causa do seu sangue, Jesus. Meu provedor, Pai, tu és minha provisão e minha suficiência. Aquele que sara meu espírito, alma e corpo. Hoje minha mente e emoções irão servir aos seus propósitos. Assim eu declaro no nome e na autoridade de Jesus. Meu pastor, conselheiro e paz. Minha vitória, tu és aquele que me protege e me guarda de todo o mal. Em nome de Jesus, louvado seja o seu santo nome. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.